Fala pessoal, tudo bem? Então, tô tentando vir por aqui para tentar gravar 1 a 2 vídeos por semana, tá? Um vídeo eu vou fazer um pouco mais organizado, um vídeo um pouco mais com roteiro, editado, bonitinho, e outro vídeo eu vou fazer de forma mais espontânea, sobre um tema que tá me pegando, que eu tô vendo, que eu acabei de ler, que eu acabei de perceber, que eu acabei de ver na clínica, para compartilhar aqui com vocês. E esse vídeo é esse, é um vídeo mais espontâneo, sem muita organização, sem muita programação. Eu acabei de ler, acabei de terminar um livro do autor que eu gosto muito, brasileiro, filósofo brasileiro indígena, chamado Ailton Krenak. Né? Se vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, mais novo membro da Academia Brasileira de Letras, e é um pensador que está sempre tentando entender o nosso mundo atual, a nossa agressão ao mundo atual, essa loucura que a gente vive hoje em dia, essa agressão ao nosso meio ambiente. Semana que vem, agora, não sei se o vídeo vai ao ar semana que vem, mas entre esses dias que eu estou gravando o vídeo aqui, é o dia do meio ambiente, de conscientização do meio ambiente, então eu vou aproveitar esse momento também para estar colocando esse vídeo aqui. E eu quero ler um trecho aqui para vocês, é sobre o meio ambiente, mas escapa um pouquinho para a gente pensar a nossa subjetividade. O que a gente, como seres humanos, está fazendo com nós mesmos e com os nossos filhos e com as nossas crianças. Eu vou ler 2 pedacinhos aqui para vocês e aí eu vou comentar sobre. Então o livro é O Futuro Ancestral, um livro muito bacana, do Ailton Krenak, onde neste título já está posto a ideia de que o nosso futuro não é desenvolvimento, não é para frente, é retornando para trás para coisas muito importantes que a gente acabou deixando para trás e que perdemos nesta ira, nesta ânsia por desenvolvimento, por progresso, que só faz com que a gente regrida cada vez mais e não está se dando conta. Então olha o que o Ailton Krenak vai falar. Quando atuamos no sentido de incidir sobre o design original de um ser, seja ele humano ou não, e formatá-lo para que tenha alguma utilidade, estamos incorrendo em uma violência sobre o percurso que ele já está habilitado a percorrer aqui na Terra. Penso nas palavras molde, forma, formatar, etc. E que aplicar esses conceitos a pessoas no primeiro momento da vida, quando são seres inventivos e cheios de subjetividade, é uma violência muito grande. Já vão podando espíritos que poderiam trazer muita novidade para a Terra. No lugar de produzir um futuro, a gente deveria recepcionar essa inventividade que chega através das novas pessoas. As crianças, em qualquer cultura, são portadoras de boas novas. Em vez de serem pensadas como embalagens vazias, que precisam ser preenchidas, entupidas de informação, deveríamos considerar que dali emerge uma criatividade e uma subjetividade capazes de inventar outros mundos, o que é muito mais interessante do que inventar futuros. Esses primeiros anos de existência fazem uma cartografia do mundo e fornecem uma espécie de mapa para a experiência adulta. Então, se nesse período a gente não reconhece os caminhos, depois vamos andar pelo mundo como se ele fosse um lugar estranho. Pessoal, olha a profundidade, e ele vai chamar os adultos aqui de ladrões de futuro. Olha a profundidade dessas 2 citações aqui. Primeiro, né, esta crítica a contaminarmos uma criança já desde muito cedo, quando ela vem ao mundo. A originalidade dela, tentando fazer ela igualzinha ao que o mundo quer que ela seja, ao que os outros são, aquilo que o mundo diz que é importante. Você desnaturaliza uma criança
Você tira, você rouba a essência de uma criança, aquilo que é genuíno dela, que nasce com ela, com essa ideia de que você precisa criar o teu filho, de que você precisa desenvolver o teu filho. E aí você leva o filho para o inglês, para o alemão, você leva o filho para academia, você leva o filho para escola de música, você leva o filho para não sei o que, para não sei o que, para não sei o que. A criança é contaminada desde muito cedo, ao invés de ser permitida que vivencie apenas o seu ser. E aí é a receita para que se tenha no mundo tantas pessoas, depois de adultas, não vendo sentido em nada daquilo que estão fazendo, se perguntando afinal, por que eu estou neste mundo? Quem sou eu? O que faz sentido para mim? Do que eu gosto? O que eu quero? Por quê? Porque foram roubadas desde muito cedo do seu ser. E no segundo, né, ele vai falar sobre essa ideia de formatar, de moldar, de formar, que na real é o oposto disso, porque você está tirando de uma pessoa aquilo que é intrínseco a ela, botando camadas sobre ela que destituem ela daquilo que ela é de fato. Pensando que na ideia de progresso, na ideia de futuro, na ideia de civilização, na ideia de desenvolvimento. Você entope a pessoa de coisa, ao invés de só permitir que ela seja, que ela descubra que esse deveria ser o papel dos pais, dos educadores, dos líderes na nossa sociedade, que é o quê? Observar, supervisionar, incentivar que a criança exerça e seja aquilo que ela é. A nossa educação deveria partir desse princípio básico e não de um monte de regramento que faz com que os jovens fiquem muito mais bitolados e reprimidos do que propriamente potencializados para poder exercer aquilo que são. Só um pequeno comentário sobre isso, não vou me estender. É um livro importantíssimo, é um livro que mostra que toda a nossa agressão ao mundo, toda a nossa ideia de produtividade, de desenvolvimento, faz com que a gente destitua também a origem do mundo, aquilo que é essencialmente do mundo. Como o Krenak diz, a gente mete concreto em tudo que existe. A natureza parece ser uma intrusão na vida das cidades urbanas e a gente tenta destituir com tudo isso que aparece à nossa frente. Então, para a gente pensar, para a gente retomar o nosso lugar, para a gente pensar melhor o que a gente está fazendo com nós, com nossos jovens e com a nossa vida. Obrigado, pessoal. Se gostaram, se curtiram, curtam, comentem, sigam quem não está seguindo ainda, tá? Tchau, tchau.